Fala galera, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos lá então partir para mais uma aulinha, né, nesse nosso encontro semanal, sempre marcados aí com novidades, né? Espero que todos estejam bem nos seus respectivos lares, tá bom? Então, pessoal, essa aula de hoje a gente vai pensar em valor mínimo ou valor máximo de uma função do segundo grau, já que nós estamos aí explorando, né, nesse período aí essa famosa função do segundo grau ou função quadrática. Tá, mas o que que seria esse valor mínimo ou valor máximo? Então, no decorrer das explicações, a gente vai entendendo, tá? O que que seria esses valores máximos, o que que seria também esses valores mínimos, tá? Exercido aí por uma função do segundo grau, uma função quadrática. Pessoal, o que vai determinar se a função tem valor máximo ou se a função tem valor mínimo vai ser quem? Vai ser o A, ou seja, vai ser a determinação, se ela é crescente ou decrescente. Quando o A dessa função do segundo grau é maior do que zero, ou seja, o A da função do segundo grau é quem? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, não é isso? Então, quando esse valor for positivo, tá? O que que acontece com a parábola dessa função? A parábola tem a sua concavidade voltada para cima, não é isso? Ó, A positivo, concavidade voltada para cima. Quando o A for menor do que zero, ou seja, o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo, não é isso? O que define a posição, ou seja, o direcionamento da concavidade, tá? Seria essas duas pontas, essas duas extremidades aqui. Deixa eu pegar o meu ponteiro para a gente precisar de marcar, não é isso? Ou seja, seria o quê? Essas duas extremidades que definem se elas vão subir ou descer é quem? É o valor do A, se ele é positivo ou negativo. Então, se ele é positivo, concavidade voltada para cima. Então, pessoal, o que que vai acontecer? Se a gente analisar, vamos analisar as três situações aqui, ó. Nós temos o primeiro gráfico, o segundo e o terceiro. Na hora que você vai traçar essa sua parábola, existe um ponto, tá? Existe um ponto aqui, ó, exatamente na curva dessa parábola. Esse ponto onde a parábola faz a sua curva, nós chamamos de quem? Do vértice, tá? Seria o quê? O vértice da parábola. E o vértice da parábola tem como calcular, pessoal, sem nenhuma dificuldade. O x vértice seria o quê? O valor do x seria menos b dividido por 2a. E o y vértice seria menos delta dividido por 4a. Então, o ponto que a parábola faz exatamente a curva, tá? Seria o quê? Exatamente aquela curva onde ela vai fazendo o seu direcionamento, nós chamamos de vértice, tá? Então, esse vértice pode estar abaixo do eixo x, ó, ele pode estar exatamente em cima do eixo x, que é o caso aqui do nosso segundo gráfico, ou ele pode não tocar o eixo x, ele pode fazer o quê? Estar acima do eixo x, abaixo do eixo x, exatamente em cima do eixo x, e pode estar também acima do eixo x. E para qualquer das situações, para eu conhecer o vértice, basta fazer o quê? X vértice menos b dividido por 2a, e y vértice vai ser o quê? Menos delta dividido por 4a. Então, pessoal, para eu estudar valor mínimo ou valor máximo, para nós interessa apenas quem? O y vértice, tá? Basta apenas conhecer o y vértice. Quem que é o y vértice? Menos delta dividido por 4a. Então, pessoal, quando o a for maior do que zero, a gente vai encontrar o valor mínimo para y vértice. Por que o valor mínimo para y vértice? Quer dizer o seguinte, que todos os valores que você determinar para y aqui, ó, todos os valores que você determinar para y, quando o a for maior do que zero, quer dizer o quê? Que esses valores vão estar acima do y vértice. Então, o y vértice vai ser o quê?
vai ser o valor mínimo para y, ou seja, vai ser o valor mais baixo que você tem para y. Ó. Todos os valores que você encontrar de y, eles são o quê? São maiores do que o y vértice. Então, o y vértice vai ser o quê? O mínimo da função, vai ser o valor mínimo de y da função, tá? Então, para você calcular, então você sempre tem que relacionar isso aqui, ó. Se A for maior do que zero, eu estou falando em valor mínimo. E para eu encontrar esse valor mínimo, basta fazer o quê? Menos delta dividido por 4A. Basta eu fazer o quê? Calcular o valor do delta dessa função e substituir a formulazinha do y vértice, que ele é o quê? Ele vai ser a ordenada do vértice V, tá? Resumindo, então a imagem, tá? A imagem dessa função vai ser o quê? Y pertence aos reais, tal que y vai ser maior do que menos delta dividido por 4A. Mas por que que y vai ser maior ou igual a menos delta dividido por 4A? Porque todos os valores que você determinar para y aqui, ó, eles vão ser o quê? Maiores ou exatamente igual quem? Menos delta dividido por 4A. Você não consegue determinar nenhum valor, você pensando aqui em valor mínimo, que vai o quê? Vai estar abaixo do y vértice. Todos vão estar o quê? Acima do y vértice. Agora, vamos pensar então no valor máximo. O valor máximo, pessoal, vai ser quando o A for menor do que zero. A maior do que zero, a gente fala em valor mínimo. A menor do que zero, a gente fala em valor máximo. A mesma ideia aqui, nós temos os três gráficos, tá? Se a gente falar em valor máximo, se o A é menor do que zero, quer dizer o quê? Que a parábola, as parábolas vão ter o quê? Suas concavidades voltadas para baixo, porque ela é uma função decrescente, tá? Olha só, se você analisar, ó, nós temos aqui a primeira parábola, concavidade voltada para baixo, certo? O vértice está onde? Acima do eixo X. Na segunda situação, parábola voltada para baixo, o vértice está o quê? Exatamente em cima do eixo X. E nessa situação, a parábola está toda abaixo do eixo X. Então, o vértice ele não toca e nem ultrapassa a parte superior do eixo X, tá? Mesma situação, o vértice seria o quê? Exatamente aquele ponto onde a parábola efetua a sua curva, certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, quando A for menor do que zero, a gente está falando em quem? Valor máximo do y vértice. O que quer dizer isso, pessoal? Que na hora que você pensar na sua parábola, o y vértice vai ser o quê? Vai ser o maior valor que essa parábola pode alcançar. Por quê? Todos os valores de y que você calcular em cima dessa função, quer dizer o quê? Que esses valores vão ser menores do que o y vértice. Vamos pensar aqui, se aqui exatamente esse ponto fosse 4. Ou seja, se você continuar aqui, seria 4, 3, 2, 1, 0, menos, ou seja, os valores aqui de y estão o quê? Diminuindo. Então, o valor máximo determinado por y vai ser quem? Vai ser o y vértice, que é dado por quem? Menos delta dividido por 4A, né? Isso que é a ordenada do vértice V. Então, nesse caso, a imagem da função seria quem? Seria dado por y pertencente aos reais, tal que y é menor ou igual a menos delta dividido por 4A. Por quê? Todos os valores que você encontrar para y, o lugar mais alto que ele pode alcançar, quem? É o y vértice. Os demais vão ser o quê? Todos menores. Então, o máximo que ele pode chegar é o quê? Ser igual ao y vértice, que é menos delta dividido por 4A. Então, todos aqueles valores possíveis para y vão ser o quê? Menores do que o y vértice. Um resumo aqui, ó, tá? Sobre isso tudo que nós falamos na parte de cima. Então, se A for maior do que zero, quer dizer o quê? Que o y vértice vai ser menos delta dividido por 4A. Isso nós chamamos de quê? De valor mínimo da função, e a imagem vai ser dada por y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta dividido por 4A. Se delta for menor do que zero, tá, ó, y vértice vai ser exatamente o menos delta dividido por 4A.
Só se o A for menor do que zero, a gente está falando em quem? Valor máximo da função, tá bom? E a imagem vai ser dada por y pertencente aos reais, tá o quê? Y é menor ou igual a menos delta dividido por 4A. Um exemplo, tá? Vamos fazer dois exemplos aqui bem simples e depois no final também eu falo um pouquinho sobre a ideia de fazer de resolver os exercícios. Vamos lá? Dada a função aqui, f de x, que é igual a x ao quadrado menos x menos 6, admite valor máximo ou valor mínimo? Olha só, ele não me falou exatamente qual que é o valor, se ele é máximo ou mínimo. E, primeiro, então, vou ter que saber qual que é se é valor máximo ou mínimo. E, posteriormente, vou fazer o quê? Vou fazer o cálculo desse valor, certinho, pessoal? Então, vamos lá. Primeiro, para eu saber se essa função tem valor máximo ou valor mínimo, o que eu tenho que fazer? Primeiro, olhar o valor do coeficiente A. Ó, coeficiente A é aquele que acompanha quem? X ao quadrado. É positivo, não é isso? X ao quadrado, positivo. Então, se é positivo, quer dizer o quê? Ele vale 1. Então, quer dizer que o A é igual a 1 maior do que zero, certo? Se o A é igual a 1, logo ele é maior do que zero, se A é maior do que zero, a gente vai falar o quê? Em valor mínimo, não é isso? A gente vai falar em valor mínimo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, tá, pessoal? Calcular o delta. Tanto para valor máximo ou valor mínimo. Primeiro passo, calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Qual que é o valor do b nessa função aqui, ó? Menos 1. Então vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 6. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 que multiplica menos 6, dá quanto? Mais 24. Logo, o delta é igual a 1 mais 24. 1 mais 24, 25. Opa, beleza. Já estou meio caminho andado. Primeiro, olhei se essa minha função tem valor máximo ou valor mínimo. Então, eu vi que ela admite valor mínimo. Por quê? Porque o A é maior do que zero. Pensei em valor mínimo e valor máximo. Próximo passo, calcular o valor do delta, que é 25. Agora sim, eu vou calcular quem? O valor do y vértice, não é isso? Por quê? Para eu calcular valor máximo e valor mínimo, basta fazer quem? Calcular o y vértice. Eu sei que y vértice é quem? Menos delta dividido por 4a. Eu sei que o a vale 1, não é isso? Que é o coeficiente a da função. E o delta eu já encontrei aqui, que ele vale quanto? 25. Então, vou substituir, ó. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, vai ser menos. Valor de delta é 25 dividido por 4 vezes 1, que é o valor do coeficiente A. Logo, y vai ser menos 25 sobre 4, ou menos 25 quartos, não é isso? Então, o meu valor mínimo vai ser qual? Menos 25 quartos. Se me pedisse a imagem, como que seria a imagem? Imagem seria y, não é isso? Pertencente aos reais, tal que C mínimo seria o quê? Y maior ou igual a esse valor que eu encontrei. Beleza, pessoal? Exemplo 2. Vamos lá para mais um exemplo, tá? Considere todos os retângulos do perímetro 8 metros. Olha só, ele está pensando em retângulo, tá? De 80 metros, certo? Ele quer que você determine a área máxima que pode ser associada a um desses retângulos. Ele pensou assim, existe vários, se eu pedir para vocês construírem um retângulo qualquer, com perímetro 80 metros, pode vir várias medidas, não é isso? Por quê? Primeiro, o que é um retângulo? É uma figura geométrica de 4 lados, não é isso? Onde as paralelas aqui, ó, na horizontal,
Existe também duas paralelas na vertical. Duas paralelas na horizontal e duas paralelas na vertical. A única informação que eu sei, pessoal, que um retângulo, ele se constitui da seguinte forma, ó. Ele tem as horizontais iguais, não é isso? Tem a mesma medida, e as verticais fechando também essa figura geométrica da mesma forma. E ele me falou o seguinte, que o retângulo tem quanto? 80 metros de perímetro, tá? Ele me afirmou isso, que esse retângulo tem 80 metros de perímetro. Então, a única coisa que eu sei é que se eu somar todos os lados desse retângulo, ele vai ser igual a quanto? Igual a 80. Por que duas vezes o A aqui? Porque esse lado tem a mesma medida desse lado superior. Então vai ser o quê? Duas vezes A, porque aqui há A. Então seria o quê? Duas vezes a mesma medida. Mais duas vezes B, seria o quê? B mais B, duas vezes B. Então, na hora que eu somar todos esses lados, ele vai ser igual a 80. Para simplificar isso aqui, eu vou pensar assim, duas vezes A mais 2B, que é igual a 80. Ah, professor, mas se eu pegar, dividir toda essa linha por 2, então vou pegar aqui, ó. Vou dividir isso tudo aqui por 2. Quanto que é 2A dividido por 2? Vai ser A. 2B dividido por 2 vai ser B. 80 dividido por 2, 40. Isso implica em quê, pessoal? Matematicamente, se você conseguir dividir todos os membros, tá? Primeiro e segundo membro, pelo mesmo número, matematicamente você pode fazer isso, que isso não vai alterar em nada no a sua resultante final, tá bom? Então vamos pensar aqui, pessoal. Até agora caminhamos, mas com isso não dá para calcular nada. O que que eu vou fazer então? Vou isolar o B. Eu vou pegar o valor, porque aí sim, na hora que eu começar a isolar um valor, eu consigo começar a pensar no outro, tá? Então, ó, o valor do A, ele vai migrar para o lado do 40. Só se ele mudou de lado, ele tem que mudar de sinal. Mudou de membro, muda de sinal. Então, B vai ser igual a 40 menos A, tá? E uma segunda informação também, pensando em retângulo, nós temos que, para calcular a área de um retângulo, ó, o que está falando aqui de área máxima, tá? Ele está falando em área máxima. A área de um retângulo basta fazer o quê? Pegar a sua base e multiplicar pela sua altura, né? Isso, ó, base vezes altura. Então seria o quê? A vezes B. Só que aqui eu falei que o B é igual a 40 menos A. Então vou pegar esse valor de B e vou substituir na minha fórmula de área. Então S vai ser igual a vezes, no lugar do B eu vou colocar 40 menos A, então seria S igual a vezes 40 menos A, certo? Então seria ó, A vezes menos A ao quadrado, A vezes 40 mais 40A. Ô professor, não é que nós chegamos numa função do segundo grau aqui, ó. Pensa que você colocando, em vez de estar A aqui, você estivesse colocando X. Seria o quê? Menos X ao quadrado mais 40X. Então, beleza. Ah, professor, então tranquilo agora. Se eu tenho uma função do segundo grau, o coeficiente aqui, ó, que acompanha o A ao quadrado, ele é o quê? Negativo. Então, se ele é negativo, eu vou calcular quem? O valor máximo. Se eu estou relacionando área, ó, valor máximo, área máxima. Beleza, então primeiro passo, calcular o delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Qual que é o valor do B nessa função do segundo grau? 40. Então vai ficar da seguinte forma, ó, 40 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, vezes 0, que é o valor do C. Porque eu não tenho nenhum termo independente nessa função do segundo grau, tá? Então, o C vai ser igual a 0. Continuando a resolver, ó, 40 ao quadrado vai ser o quê? 40 vezes 40, não é 40 vezes 2, tá? É 40 vezes 40, que vai dar quanto? 1.600 mais 0. Quanto que é 1.600 mais 0? 1.600. Ah, professor, então a gente está falando em área máxima, que corresponde ao valor máximo dessa função, porque a gente está trabalhando com a área lá é o S, né? Esse, em função. Então, vou calcular um valor máximo de S, vai ser dado por quem? Y vértice, que é igual menos delta dividido por 4A. Eu tenho delta. Quanto que vale o delta?
1.600. Quanto que vale o A menos 1? Então vai ser menos 1.600 dividido por 4 vezes menos 1. Vai dar, ó, menos 1.600, 4 vezes menos 1, menos 4. Negativo dividido por negativo fica positivo. 1.600 dividido por 4, 400. Então quer dizer o quê? Que a área máxima, tá? Que pode ser permitida a um retângulo, tá? Construído a partir do seu perímetro, medindo 80 metros, vai ser quanto? 400 metros ao quadrado. E agora exercícios, tá? São 2 exercícios, tá? Para vocês pensarem um pouquinho. Ó, exercício 1, verifique se a função f de x é igual... Ó, se a função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, admite valor máximo ou valor mínimo. E calcule esse valor quando? É aquela mesma ideia lá, pessoal, do início. Tá, ó, f de x que é igual a 3x ao quadrado menos 6x mais 2. Primeiro, vou olhar o a. Qual que é o valor do coeficiente a aqui? 3. 3 é positivo, certo? Maior do que zero. Se ele é maior do que zero, ele é valor máximo ou valor mínimo? Aí você vai responder valor máximo, valor mínimo. E depois calcular quem? O delta. E por finalizar, y vértice. A mesma ideia. Aqui, das 3. Na questão 2, você vai fazer o mesmo processo, só que aqui, ó, ele pede também quem? O conjunto imagem. Então você calcula o y vértice e no final você coloca aquela fórmula da imagem, ó, imagem, é isso? Ó, imagem igual y pertencente aos reais, não é isso? Tá o quê? Aí você vai colocar, né? Se y é maior ou igual a menos delta sobre 4a, ou se y é menor ou igual a menos delta sobre 4a, dependendo aí se é valor máximo ou valor mínimo. Se o valor for mínimo, o y é o quê? Maior ou igual a menos delta sobre 4a. Se o valor for máximo, ele é o quê? Menor ou igual a menos delta sobre 4a. Beleza, pessoal? Valeu, tá? Tudo de bom para vocês. E até